Olá, boa noite a todos. Que bom que vocês vieram, né? É sempre muito bom a gente guardar um tempinho para a gente cuidar de nós mesmos, da gente cuidar dos nossos pensamentos, de cuidar das nossas emoções, de cuidar do nosso espírito, né? O momento que a gente está aqui, que nós ouvimos o Evangelho do nosso Mestre Jesus, ele traz muita tranquilidade para nós. Durante o dia a gente fica nessa correria, essa coisa de, né, muita coisa para fazer, muita dificuldade, acha que nada vai dar certo, e aqui a gente fica nessa desesperança. E quando a gente chega aqui e ouve o Evangelho, a gente tem a confiança de que tudo vai dar certo, vai passar, que nós somos espíritos imortais, e é uma caminhada sem fim, que a gente precisa estar aqui várias vezes, quantas vezes forem necessárias, vestindo esse corpinho aqui, que é abençoado por Deus, que a Divina Providência nos propõe, né, pra gente fazer as nossas reparações, e como eu estava falando, que sejam elas com muita alegria, né, nem sempre precisa ser dificuldade, a gente pode reparar pelo amor também, né. E eu quero agradecer pela colaboração de todos, sempre é com o nosso Bazar de Pães, é com a contribuição com a casa, qualquer contribuição, seja ela qual for, até em pensamento, a nossa casa agradece, para que ela esteja sempre com essa portinha aberta, que ela seja sempre essa luz no caminho de todos nós, né, nos amparando. E quando a gente entra ali, passa aquele portãozinho, escolhe a nossa cadeira, toma a nossa aguinha lá no passe, já foi tudo escolhido para nós. A gente acha que escolhe a cadeirinha, né? Não é não, já está escolhida. E a aguinha também. Porque a espiritualidade, ela tem, o amor que ela tem por nós é para nos fazer o bem. E a alegria dela é essa. E quando a gente recebe o amor que eles nos dão, a alegria deles é maior ainda, né? Então que a gente seja muito grato sempre, né, por ter esse amparo conosco. E eu quero falar também dos grupos de estudo, mas antes eu quero falar do Bazar da Pichincha, que a gente recebe as doações na quarta-feira também. Tem uma mocinha que trabalha lá das 2 às 16 na quarta-feira, então ela recebe as doações e eu faço orientação de que a gente doe aquilo que não é necessário para nós, mas que outra pessoa vai usar, mas que esteja em bom estado, que ela possa usar com alegria, com saúde ainda, né? E tenha benefício para ela. Bom, nós temos curso na casa, né? Grupo de estudo, na terça-feira, que é a iniciação ao Espiritismo, acontece das 16h30 às 17h30, ele é só presencial. Nós temos o curso hoje aqui na quinta. Na terça-feira, a iniciação ao Espiritismo. Na quinta-feira, o Evangelho. Ele pode ser feito presencial e pode ser feito online, tá? Começa às 18, né? E até às 19h30, tá? E no domingo também tem um grupo de estudo, que é só online. Começa às 19, às 20h30. E são 2 livros, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, tá? A gente tem a biblioteca, se alguém quiser fazer uso de algum livro, só chegar aqui, ler com muita alegria, traz de volta, fala pra gente se foi legal ou não, que é bom pra gente poder indicar depois, né? Não dá tempo, eu acho que eu não consigo ler tudo isso, né? Acho que a gente leva uma vida inteira pra ler tudo que a gente quer, né? E às vezes nem consegue. E aí é só chegar, ler, levar, trazer de volta, pra que outra pessoa também possa ler, tá? Quando a gente entra aqui, tem uma mesinha ali fora, uma bancadinha, que ali tem uns papeizinhos que a gente pode colocar os nomes daquela pessoa que a gente sabe que está precisando de uma ajuda nesse momento, que de alguma forma a gente não consegue ajudar, né? Mas a gente pode fazer uma prece. E ela pode estar viva aqui nesse plano, ou ela pode estar na espiritualidade, tá? Então a gente só faço orientação que a gente coloque os nomes dos encarnados no papel e os nomes dos desencarnados em outro. Aí tem uma urnazinha ali, a gente coloca ali e sempre eleva o pensamento, e a casa também faz prece
pela caixinha, tá? E a gente pode enviar as nossas vibrações de amparo e carinho para aquela pessoa que está precisando nesse momento. E eu acho que eu já falei muito. E domingo é dia de quem será? Dia das Mães, né? É dia daquela pessoinha que traz a gente para cá, né? Com alegria, para que a gente possa aí dar continuidade à nossa vida. E quando a gente é muito pequenininho, a gente não consegue ter muita firmeza nos passos, né? Aí depois de grande também, às vezes não, né? Então a gente dá uma capengada, mas... Então é ela que ajuda a gente, né? Às vezes não é nossa mãe biológica, né? Às vezes é um coração amigo que se afeiçoa a nós. Pode ser ele mãe, pode ser vó, pode ser tia, pode ser vô, né? Pode ser tio, pode ser primo, seja quem for. Um coração que se afeiçoa a nós e quer dar continuidade junto conosco na nossa caminhada. Então que a gente se lembre no domingo dessa pessoa importante na nossa vida e que a gente possa honrar sempre, né? E que a gente não se esqueça da Mãe Maior, né? Nossa Maria de Nazaré, que trouxe para nós, né, a alma mais perfeita que pisou na face da terra, que é o nosso Mestre Jesus. E eu não vou fazer uma prece, eu vou ler uma psicografia do Chico, que está aqui, que foi ditada pelo Espírito Amaral Ornelas, que foi trazida pelo Chico, e que fala do Chico, né? Ele amparou tantas mães que tinham dores tão gigantes, tão imensas, né? E o que ele fazia? Às vezes ele nem... não tem palavras, às vezes, que consegue chegar num coração que está com uma dor muito grande. Então ele chorava junto. Isso é compaixão pela dor do próximo. E isso é muito importante. Então eu vou ler para vocês. Espero que de alguma forma toque o coração de alguém, né? Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura. Providências dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão sublime, da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que a nossa Maria de Nazaré possa, de alguma forma, chegar ao coração de todos nós, deixar cair sobre nós esse amor generoso que ela tem pela humanidade. E é muito amor e muito carinho que ela derrama sobre nós. E que a gente possa ouvir agora a nossa querida Eliana, que preparou essa mensagem do Mestre para nós com muito zelo, né, com muito carinho. E que a espiritualidade a ampare, a proteja, a abençoe. Eu tenho certeza que eles estão aqui e vão intuir. Boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui novamente nessa casa que sempre nos ampara e nos acolhe e de alguma forma nos é também o remédio para o corpo e para o espírito. Então eu agradeço a acolhida, o amparo e o remédio dessa espiritualidade,
dessa casa acolhedora. E na palestra anterior a gente falou sobre bem-aventurados os aflitos, né? Ou seja, felizes os infelizes, que em síntese queria dizer que se aquele que for resignado, se aquele que tiver paciência, perseverança, lutar, este então será bem-aventurado, porque será amparado pela própria divindade, pela cultura judaica. Então, as bem-aventuranças seriam Deus advogando sobre nós em nossas próprias aflições. E hoje a gente trouxe aqui um tema, o mal e o remédio, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos também. E a gente vai estudar sobre o que seria então esse mal e qual seria o remédio para essas aflições que nós passamos, estamos passando ou vamos passar. Então, primeiro, contextualizar o que seria o mal, né? E Emmanuel, no livro Mãos Unidas, ele condensa como dizendo que toda a soma das nossas pequeninas práticas de omissão do bem são um mal condensado. Então, todo mal que a gente pratica ao trem e a nós mesmos, ou toda a omissão no bem, é então o mal que vai causar essas aflições de alguma forma interiormente, que vai ser somatizado ao organismo, né, ao perispírito, e vai ser exteriorizado através das doenças físicas, emocionais ou mentais. Então, as aflições, elas surgem dessa forma, porque em muitas e muitas reencarnações passadas, nós, como temos o livre-arbítrio, nós escolhemos então o caminho do erro, de errar o alvo, de errar o caminho do bem. E quando fizemos essa escolha, nós adquirimos então as consequências que advêm dessas escolhas. E porque existe uma lei divina, então existe o Código Penal da vida futura e o Código Penal das almas, que são justamente a justiça divina. Então, acabamos passando por tudo aquilo que criamos em nosso campo mental, que são todos esses desequilíbrios, né? Essa intemperança mental que a gente vai criando a partir das nossas atitudes equivocadas, que vai desequilibrando a nossa mente até com que esse desequilíbrio nos encontre através de uma exteriorização. Muitas vezes a gente não consegue perceber ou ter consciência desses desequilíbrios. Então, as enfermidades nos mostram que, de alguma forma, cometemos algum equívoco, se não nessa vida, em vidas passadas, e por isso passamos pelas consequências desses erros, não para a punição do espírito, mas para que a gente possa aprender de alguma forma com a pedagoga dor, que nos convoca a pensamentos ampliados que não sejam o nosso próprio egoísmo. Então, muitas vezes essa aflição nos procura, né? Algumas vezes elas são físicas, outras vezes elas são psíquicas, né? São tormentos mentais. E muitas vezes nessas reencarnações, quando a gente toma consciência de que já tomou muitas vezes o caminho da maldade, da omissão do bem, nós próprios escolhemos passar por aflições, passar por algumas dificuldades que de alguma forma vão ali quitar a nossa própria consciência, né, com o que já fizemos no passado. E também pedimos de alguma forma algumas aflições para que o nosso espírito consiga superá-las e vencê-las. Então, como prova, o espírito avança cada vez mais. E nesse contexto, então, a gente vai estudar a função da crise, porque hora ou outra ela nos chega, seja através dessa mensagem de doença física, seja ela através
da doença psíquica, né? E aí quando essa crise chega, né, que é uma crise que nos desequilibra emocionalmente, nos tira o chão, que a gente se pergunta, meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? Existe uma função em tudo isso, e a função justamente, primeiro, é avaliar o aprendizado, aquilo que já viemos aprendendo em diversas reencarnações e que de fato estamos estudando aqui na doutrina espírita, ou no Evangelho, ou na busca pelo bem. Então a função principal das crises, dos tormentos, das turbulações que nos chegam é, de fato, você aprendeu o que você está buscando, o que você está estudando, porque agora é a hora da prática. E aí muitas vezes a gente vai ver que falta alguma coisa, já conquistou outras, e aí a crise ela chega. Essa crise ela vai nos permear como se fosse uma noite chegando. Então às vezes a nossa vida está tudo bem e de repente vem aquela escuridão. Uma escuridão que você pensa, nunca pensaria estar passando por essa situação. E aquilo te tira o chão. Quando aquilo te tira o chão, a base, a principal ferramenta com que vai te sustentar justamente é abalada. A fé. A fé que julgávamos ter porque falamos na fé. A fé que buscávamos e acreditávamos que professávamos aquilo no nosso coração. Quando a sombra e a noite chega, nós verificamos e aferimos muitas vezes que ela não se encontra e que às vezes o desespero toma conta, às vezes a revolta ou o desânimo toma conta. E é nesse momento que a gente começa a aferir que a nossa base para a construção de todas as outras virtudes, que é a fé, não estava lá. Mas é nesse momento de aferição da nossa fraqueza é que a gente consegue a nossa fortaleza. Porque é justamente aferindo que a nossa fé não existia, é aí que percorre então no seu âmago a vontade de ter fé. A fé é uma conquista do ser. Não é algo que é passado para alguém, nem dito, é algo que é vivido através das experiências dolorosas. Quando a gente justamente afere que nossa fé titubeia, mas que, embora as dúvidas surjam, nós ainda escolhemos seguir o Mestre, independente do medo, independente da noite. Porque se olharmos para cima, veremos as estrelas iluminadas, mostrando pra gente que todo pontinho de luz é um facho interior dentro do espírito, uma centelha de luz, de virtude que precisa nascer. E ela justamente precisa nascer na escuridão. Porque muitas vezes, se a noite não aparece, a gente não consegue enxergar as estrelas. Só conseguimos enxergar à medida que se escurece. Por isso que as crises chegam. Por isso que a perturbação abala. Por isso que a tempestade nos tira do prumo. Para mostrar pra gente que eu e você temos a centelha divina. E todos nós temos a capacidade e a condição de conquistar todas as virtudes. Mas precisamos olhar para dentro de nós, para vermos quem de fato somos, o que nós construímos ou ainda não construímos dentro de nós. E com aquilo que já aprendemos, converter então a nossa vontade e o nosso foco por lutar dia após dia, minuto após minuto, para conquistar então essa fé que é a base de todas as outras virtudes. Porque
A conquista da fé nos coloca de joelhos e nos pede para que Deus então governe as nossas vidas, e a gente entrega a situação e a circunstância nas mãos deles, porque muitas vezes a gente vê que a gente não controla nada na nossa vida, nem a nossa saúde. Então, nessa entrega de fé, a gente descobre então uma fortaleza, uma força que não existia. E então a criatura sai do movimento de governar a si mesmo e passa, através desse aprendizado de humildade, a ser então um filho. Saber que existe um Deus que está acima de todas as coisas, e Ele é quem controla todas as circunstâncias, e não dá a cruz mais pesada do que podemos carregar. E se Ele nos entrega esta cruz, for porque o seu Filho nos exemplificou que é possível passar por todos esses sofrimentos e ainda assim ressurgir. Por isso que estamos passando aquilo que estamos passando, para carregar essas nossas cruzes. Mas o Evangelho não termina na cruz, mas na ressurreição. E a partir do momento que entregarmos então as nossas vidas a Deus e deixar com que Ele governe a nossa vontade, passaremos então a sentir o próprio Deus agindo através de nós, nos fortalecendo nas dificuldades. E muitas vezes olharemos para trás e vamos ver que naqueles momentos que imaginávamos intransponíveis e impossíveis de passar, era Deus que nos carregava. Portanto, Jesus vai falar que bem-aventurados são os aflitos porque Deus nos levanta nesses momentos. Então é preciso que a gente entregue a nossa vida a Ele, mas não uma entrega sem vontade nenhuma, sem governância, porque isso não seria a fé. Uma entrega no sentido de ter fé, de acreditar que existe um Deus que quer o nosso bem, que controla, e que as circunstâncias que passamos foram nós mesmos que causamos. E muitas vezes nós solicitamos passar por essas provas para avançar, mas que Deus controla tudo e cabe a Ele então nos direcionar. Lembrando que todo sofrimento tem hora certa para acabar. E eu não sei quando, mas eu gosto muito do seriado de The Chosen, quando Jesus fala logo. A gente não sabe quando vai ser esse logo. Então a gente busca lutar, às vezes um dia de cada vez, uma hora por vez, um minuto por vez. E é o que importa, a gente continuar seguindo e direcionando a nossa vontade para seguir o Mestre. Nesses momentos de turbulência, eu me lembro da passagem onde Jesus, multiplicava ali os pães e os peixes, e depois ele deixa os discípulos, pede para que eles avancem com um barco e vá para o outro lado. E nesse momento Jesus fica orando no monte, e os discípulos, já navegando, começam a ver uma tempestade. Aquela tempestade começa a ter uma turbulência e eles ficam com medo de morrer. Balançam o barco, e quando eles olham naquela tempestade, eles veem algo vindo ao encontro deles sobre as águas. E eles ficam com medo. Será que é um espírito? E aí Jesus fala: tenha calma, sou eu estou aqui. E eles, com muito medo, Pedro ainda tem é corajoso e ainda fala assim: Senhor, se é tu mesmo, faça com que eu vá até você. E ele fala: venha, Pedro. E então Pedro coloca os pés sobre as águas e começa a caminhar. Mas quando ele olha para a ventania, para o mar revolto, ele começa a se assustar. Ele se enche de pânico e de medo. Então ele afunda. Quando ele afunda, Jesus ainda estende a mão, segura Pedro e diz: homem de pouca fé. E aí ele vai ensinar para a gente que
se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, nós transportaríamos montanhas. Ele está dizendo o seguinte, que quando a gente está nessa turbulência da vida, e aí o barco simboliza a nossa reencarnação, as ondas, o mar revolto, a tempestade, simboliza o nosso plano físico. A gente vê que a nossa vida poucas vezes tem calmaria, muitas vezes tem turbulência e aflição. E nessas aflições, se a gente ficar concentrado no medo, nos problemas, na turbulência, a gente afunda, como Pedro, que tinha uma fé, mas a fé era vacilante. A fé era cheia de dúvidas, porque a fé dele ainda se concentrava no que era de exterior. E Jesus está mostrando ali, através dessa parábola do grão de mostarda, que não é a quantidade da fé, mas a qualidade, ou seja, em quem nós estamos depositando essa fé. Se eu deposito essa fé em Jesus, em Deus, eu então construo essa fortaleza em mim, que embora o barco fique revolto em meio às tempestades, eu não deixo que essa tempestade invada o meu barco. Eu ainda luto contra ela. Eu ainda, embora com uma fé como Pedro titubeante, ainda tenho ali um baldezinho que vou tirando a água do barco e vou lutando a cada segundo para que Jesus então possa embarcar, como foi feito nessa passagem, e diz: acalma a tempestade. E quando Jesus então entra no nosso barco íntimo, no nosso coração, então ele acalma toda a tempestade. As turbulências do mundo, exteriores, físicas, emocionais, muitas vezes podem continuar, mas a serenidade, a pacificação, o amor, a esperança e a fé acalmam e abrandam as circunstâncias para que a gente possa superar as dificuldades. Então, Pedro vai nos ensinar muito sobre essa fé. E quando Jesus fala assim, que vai edificar sobre ti, né, sobre Pedro, essa rocha, a gente pensa sempre que uma rocha é algo forte, né, e algo que edifica. Mas a gente vai ver que na parábola do semeador, quando a semente cai sobre a rocha, essa semente é aceita com alegria, mas quando vem o sol, ela não aguenta muito tempo e ela seca. Simboliza a nossa fé e simboliza a fé do Pedro como rocha, como edificação de uma fé. E a gente vê a história do Pedro como essa fé se fortalece. Então a gente vê nesse primeiro momento Pedro, né, muito aflito, desconfiando se era Jesus e se poderia andar sobre as águas como ele. Mas Jesus diz que edificaria essa fé sobre a rocha. A rocha então simboliza cada um dos nossos corações que já está aqui no centro espírita ou buscando alguma religião, algo que preenche o seu coração e quer seguir o bem e quer fazer o bem, mas que quando as aflições chegam e nos visitam, quando a turbulência da vida nos choca de alguma forma, quando a perda de um ente querido nos bate à porta, nós vacilamos. Como Pedro, nós ainda duvidamos. Então, a gente vê que essa semente, através desses problemas, pode sim vacilar. Mas lembremos dessa rocha, que foi o Pedro, no início, e que negou Cristo no dia da crucificação por 3 vezes, mas que após isso, aprendeu a ser a fortaleza da edificação da fé.
e com o início da Casa do Caminho, iniciaram ali a jornada cristã, acolhendo a todos aqueles que eram necessitados de amparo, de caridade. E que virou então Pedro esse apóstolo com uma fé robusta, que criou então o reino interior de forma a não mais se abalar com as aflições. Vejamos em Pedro então a sua humanidade, lembrando que a fé é essa rocha, essa base da humildade que a gente precisa conquistar para que a gente possa então de fato fazer essa entrega. E quando a gente conseguir fazer essa entrega de saber que estamos fazendo e continuar lutando para o melhor para nós, fazendo tudo que a gente pode fazer, mas mesmo assim continuar acreditando em Deus, tendo fé que tudo vai passar, tendo fé na gente que a gente pode conseguir suportar e superar as dificuldades, tendo fé em Jesus que tudo tem um começo, um meio e um fim, e que embora estejamos passando pelas dificuldades, aquilo é para o nosso melhor, né, para o nosso aprendizado, para que a gente possa se ajudar e ajudar muitas outras pessoas também a passarem pela mesma dificuldade. E assim então nos fortalecemos. É essa entrega que a fé nos convida, a fé divina, a fé que é tão difícil da gente conquistar, mas que se a gente tiver em mente a história de Pedro, que foi uma fé vacilante, mas que ao final conquistou o reino de Deus interior, nós também podemos alcançar, embora a nossa fé titubeie, vacile, embora muitas vezes a gente não encontre, embora a gente lute, às vezes a gente consegue um pouquinho de entrega e retorne. Mas Emmanuel ele vai falar que o que importa não é uma grande obra, mas os pequenos detalhes, as pequenas migalhas. Ou seja, se eu escolho fazer o bem a cada dia, nem que seja uma minúscula gota de bem, a partir da minha eternidade, né, ao decorrer da minha eternidade, eu vou ter conquistado um avanço muito maior. Então, o que importa é esse direcionamento e a vontade direcionada em querer ter fé. Porque quando a gente fala em fé, é muito fácil falar, mas na hora de provar, a gente não encontra essa fé, muitas vezes. E Emmanuel vai dizer que para que a gente possa conquistar de fato, eu preciso governar a mim mesmo. Para que eu possa governar a minha casa mental, eu preciso direcionar o meu pensamento através da minha vontade. Então, só o ato de eu querer ter fé, de eu querer seguir o Cristo, de eu querer seguir Deus, eu já estou exercitando a conquista dessa fé, para que amanhã eu consiga passar por dificuldades maiores, ou amanhã eu não me abale tanto quanto hoje. Mas a conquista da fé, ela é devagar, ela vai ser conquistada através das nossas experiências particulares. E não tem uma fórmula, porque cada um vai passar pelas experiências únicas e cada um vai conquistar a sua fé de uma maneira. Então não tem como ensinar a fé a não ser vivenciando a fé, querendo realmente estar com Cristo. É isso que Emmanuel nos fala. E aqui eu me lembrava muito de Viktor Frankl. Tem um livro que ele fala sobre Em Busca de Sentido. E às vezes quando a gente está passando por algumas dificuldades, a gente acha que nunca vai ter fim.
e que é impossível. E quando eu li esse livro, eu não vou me esquecer de Viktor Frankl falando assim: a ciência pensa, vou falar com as minhas palavras, que sabe, né, sobre o corpo humano. E ele experienciava ali uma reclusão total, não tinha alimento, as instalações eram horríveis, todos doentes, não tinha muitas vezes água, e eles tinham que trabalhar às vezes 24 horas na neve, sem agasalho. Então ele ficava observando e ele concluiu o seguinte: que a ciência não tem a menor ideia de quanto um corpo pode aguentar, de quanto um corpo consegue ficar sem alimento e sem água, mas que ali ele conseguia ver que a gente conseguia muito mais quando a gente tinha um sentido para viver. Por isso que o livro chama Em Busca de Sentido. E a gente estudando o Espiritismo, nós vemos que justamente era Deus que estava amparando todas aquelas criaturas naquelas circunstâncias, porque é impossível muitas vezes estar vivo naquelas condições. Então, quando a gente tiver com esses pensamentos que muitas vezes parece que as coisas são impossíveis de passar, ou parece que nunca vai terminar, lembramos que Deus está nos amparando e está nos sustentando. E é Ele que vai nos fazer avançar, suportar ou passar por aquelas aflições e aquelas provações. E que a gente substitua então a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E a gente substitua para que o Viktor Frankl também vai trazer naquele livro. O que a vida quer de mim? O que essa experiência quer ensinar? O que eu tenho a oferecer para essa experiência e para as outras pessoas também? Qual é o convite dessa dor para o meu coração? E aí eu passo então a ter uma coragem operacional, uma fé ativa, que não é só aquela que espera que Deus nos salve, mas aquela que quer ser salva. Porque Jesus nada pode fazer se nós não avançarmos, não buscarmos ter essa coragem, embora não tenhamos, embora a gente não sinta essa coragem no coração, mas a gente precisa querer ter a coragem e buscar o apoio. O Emmanuel vai falar isso: se você sabe o bem que faz a cooperação mútua, então coopere com os seus irmãos, porque hora ou outra você vai precisar de cooperação. Coopere para que você seja cooperado. Então ajude os outros nos momentos de dificuldades, porque tem algum momento que você vai precisar, e às vezes você só vai precisar de uma oração, e aquilo vai te sustentar. E a gente acha que uma oração é tão simples, que é algo que qualquer um pudesse fazer. Mas em certos momentos que a gente passa uma mão, um abraço e uma oração é tudo para quem está passando pela aflição. E naquele momento, aquele cooperador são as mãos de Deus operantes. Que possamos ser nós essas mãos operantes, para que quando estivermos passando pelas tribulações, recebermos essas mãos que venham nos amparar. E aí nos momentos que mais estivermos sofrendo, lembraremos desses corações que nos ampararam. E que naquele momento foi Deus que o enviou como ferramenta, para que acerenasse o nosso coração, renovasse as nossas esperanças, e então pudéssemos novamente renovar os nossos votos da vontade de servir, de termos a fé ativa e operante. E que pudéssemos também oferecer aos outros aquilo que viemos oferecer, mas que talvez sem um abraço acolhedor não poderíamos ter a serenidade que precisaríamos ter para oferecer o que viemos fazer. Então, não esqueçamos dos amigos, não esqueçamos dos nossos irmãos. Nós podemos ajudar
E se a gente olhar para o lado, todo mundo está sofrendo de alguma forma. É só perguntar de fato, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Porque às vezes é só uma visita, é só um momento, é só uma presença que aquela pessoa precisa para ter aquela força de renovação. E aí você vai ser esses braços, esses anjos, que muitas vezes a gente espera do alto, mas que já está aqui na terra, oferecendo os braços amorosos para que a gente possa avançar. Então sejamos nós esses anjos aqui na terra, porque nós haveremos de precisar também desses anjos amparando os nossos corações. Que possamos vencer as nossas pequenas batalhas, para que no futuro possamos vencer as grandes batalhas. Que possamos ser fiel no pouco, para que possamos ser fiéis no muito. Que tenhamos em mente, então, que todo sofrimento tem hora certa para acabar. E que Deus nos ampara agora e sempre. Deus é e nos basta e nunca nos deixou. Embora nas aflições não sintamos, Ele é e está presente. Sofre conosco, sente as nossas aflições e envia através dos corações amigos, anjos que nos acolhem e nos mostra que Deus nos ampara. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então que possamos ter essa entrega a partir de hoje, uma entrega absoluta. Ergamos o nosso caminho e a nossa fronte para o alto e sigamos em frente. E aí eu vou finalizar com o tesouro máximo, que é o objetivo dessa obra de Emmanuel. Ele diz o seguinte: nessas horas de incertezas e lágrimas, quando tudo de melhor lhe pareça perdido, quando as vagas do sofrimento te houverem sacudido o barco da existência, através das tempestades da angústia, quando a saudade te envolve em nuvens de tristeza, ou quando a incompreensão te marginalize em tribulações difíceis de suportar, não te entregues ao desânimo, nem te refugies no desespero. Em qualquer circunstâncias, nas quais te vejas de coração sozinho, ou empobrecido de forças, contempla a imensidade dos céus, ergue a fronte, enxuga o pranto, e caminha para diante, conservando o bom ânimo e a esperança acima de tudo. Porque ainda mesmo, suponhas haver perdido tudo o que você possuía, o que você achava que possuía de valioso na terra, trazes contigo o tesouro máximo, e isso ninguém pode tirar da gente. E nenhuma ocorrência do mundo pode nos arrancar. Porque ainda temos Deus. Deus é tudo e Ele nos basta. Que possamos ficar com Deus hoje e sempre, mais fortes, mais confiantes, mais perseverantes na conquista da nossa fé. Que ela seja essa humildade da rocha que titubeia, mas que vamos então, com migalhas de vontade por cada dia, conquistando o edifício do reino sobre essa rocha. E então diremos um dia com Jesus que passamos por esse percurso, titubeamos e caímos muitas vezes, mas conquistamos também, assim como Paulo, como Pedro, como todos os discípulos, inclusive Judas, o reino de Deus em nossos corações. E aí nada mais vai nos abalar, porque a serenidade e a paz e o amor estará como a rocha que fortalece o nosso interior, sendo então o nosso reino. O nosso reino construído pedra sobre pedra, mas que vamos abrir as portas para que o reinado se faça e que Deus habite esse reinado e que então passe a ser dele. Obrigada a todos. Uma boa noite. Então, meus irmãos, vamos fechando os olhos. E por alguns instantes vamos
nos dando conta do tanto que recebemos. Vamos agradecendo imensamente a nossa irmã Eliane pelas suas palavras que brotaram do coração e que tocam profundamente a cada um de nós. Que essas palavras, que esse bom ânimo, que essas figuras tão fortes, tão bonitas que ela nos trouxe, possam reverberar pela dor que cada um possa estar sentindo. Ou se nesse momento não tiver turbulências nas nossas vidas, que a gente possa ser esse anjo, esse apoio dessas rochas ainda imperfeitas, mas que nós podemos, como ela tanto nos disse, ser um instrumento de Deus. E que esse remédio, a fé, possa estar ali com a gente de hora em hora nos nossos dias. Vamos agradecendo com muito carinho ao nosso mentor amigo, a esse espírito que nos acompanha todos os dias e todas as noites e que nos conduziu a estarmos aqui para ouvir essas palavras. Vamos agradecendo aos mentores dessa casa, esses amigos que cuidam de nós o tempo todo, que eles estão com as suas mãos estendidas, prontos para nos ajudar. Vamos agradecendo a Dr. Bezerra, que nos auxilia com toda a sua equipe a curar as dores da alma e do corpo. E com os pensamentos ainda mais elevados, vamos buscando agradecer a Jesus pela sua guiança, pelos seus ensinamentos, pela confiança que Ele tem em nós, acreditando que nós conseguiremos atravessar. E com esses pensamentos elevados, meus irmãos, vamos até Deus, nosso Criador, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela oportunidade dessa existência, por estarmos aqui nessa casa. E assim, em sinal de louvor e agradecimento, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, que vocês possam estar aqui concentrados para continuar recebendo tudo que vieram buscar, inclusive aqui no passe espiritual que se aproxima. Graças a Deus.